Bora fazer uma questãozinha do Enem 2025, questão 140, uma questão de porcentagem que muita gente errou, mas agora eu vou te mostrar o quão fácil ela é, tá? Primeiro ponto, em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substâncias S1 e S2. Essa solução, 99,95% é composta de S1. Uma quantidade de S1 será retirada dessa solução, mantendo a quantidade inicial de S2, de modo que 99,90% da solução seja de S1. Qual é a quantidade de S1 litro que será retirada? Seguinte, o ouro, nesse tipo de questão, em que você pergunta qual é a quantidade que vai ser retirada, é você não focar em quem foi retirada, mas focar em quem continuou mesmo. Por quê? Pega um raciocínio, eu vou te explicar enquanto eu faço. Primeiro, a gente tem que organizar bastante o nosso raciocínio. Então, eu vou organizar as quantidades aqui de S1 e as quantidades de S2. Primeiro ponto, você tem que entender o seguinte. Se S1 ele detém inicialmente 99,95% da solução, isso significa que S2 ele vai deter aproximadamente, né, 00,05% da solução. Por quê? Porque as duas porcentagens somadas têm que dar o quê? 100%. Se você somar o de baixo com o de cima, você vai achar 100%. Como é que você poderia achar S2 aqui no inicial, né? Tu pode fazer 100 menos 99,95, que você vai achar exatamente a porcentagem de S2. Agora, passando isso para valores numéricos, né? Bom, ele falou de 10 litros, mas só que como isso é em porcentagem, já tem número com vírgula, eu não vou usar em litro, eu vou usar em ml e vou passar para litro no final, para eu evitar trabalhar com vírgula. Então, 10.000 litros é a mesma coisa que 10.000 ml. Então, o S1 ele tem 99,95% de 10.000. Então, isso, quando tem D, é multiplicação, né? É a mesma coisa que 99,95 dividido por 100, né? Porque é por cento, vezes o 10.000. Perfeito? Vezes 10.000. Isso. Vezes 10.000. Então, ó, 2 zeros corta com 2 zeros corta com a vírgula. Ou seja, eu achei que a quantidade que S1 tem é 9.995 ml de solução. E agora, como é que eu vou achar a quantidade de ml de S2? Pô, a quantidade de ml de S2, galera, é muito parecido à ideia que a gente vai traçar aqui. Só que a gente vai fazer 0,05 sobre 100, né, de 10.000. Ou então tu poderia só falar que é 5 ml, né, porque é o que falta para completar 10.000. Mas enfim, deixa eu fazer essa conta com vocês. Esses 2 zeros cortam com esses dois zeros aqui cortam para cancelar a vírgula. Então você vai achar que a quantidade de S2 inicialmente presente na solução é de 5 ml. Qual é o ponto-chave agora? O ponto-chave é o seguinte, é você perceber que a nova quantidade de S1 vai ser de 99,9%. Então, vai acontecer isso aqui, ó. S1 vai para 99,90%. De quanto? Agora eu não sei, porque não são mais 10.000 ml, porque eu só retirei S1, percebeu? S2, então, foi para quantos por cento? Pô, novamente, tem que dar 100% a soma. Então, S2 ele foi para 0,1%. Por quê? Porque 99,9 mais 0,1 dá 100%. Qual é o ponto que você tem que entender agora? A quantidade de S2 não mudou. O que significa que antes o 5 ml, que era 0,005%, agora esse 5 ml ele vale 0,1%. Então, o que eu vou fazer? Para eu descobrir o seguinte, eu vou usar uma regra de 3 para eu descobrir qual é a nova quantidade total de solução aqui, tá? Ou até eu já poderia achar a quantidade de S1 que eu tenho. Por exemplo, eu sei que esses 5 ml agora, eles equivalem a 0,1% da solução. Se eu quiser já achar, por exemplo, quantos ml de S1 eu tenho nessa nova solução, eu faço o seguinte. Quantos ml, então, eu vou ter em 99,90% da solução? Repetindo a ideia, você primeiro acha a quantidade de líquido que você tem nessa porcentagem, essa quantidade não mudou. Por isso que, em questões que a quantidade muda, a gente sempre foca na que não mudou. Porque achando que não mudou, por uma regra de 3, eu posso achar qual é a quantidade da que mudou, entendeu? Então agora eu sei que esses 5 ml, eles viraram 0,1%. Então, se 5 ml representa 0,1% da solução, quantos ml correspondem a 99,90, que é a nova quantidade em porcentagem da solução S1? Pronto, acabou a questão. Multiplica cruzado, x vezes 0,1, isso é igual a 5 vezes 99,9. Como os dois aqui estão em porcentagem, não preciso representar, porque cortaria numa eventual razão. Então, x é igual a 5 vezes 99,9 dividido por 0,1, porque 0,1 estava multiplicando,
passei para o outro lado dividindo. E aí, galera, ó, essa vírgula corta com essa vírgula, aí fica dividindo por 1, que é a mesma coisa, ou multiplicação, né? 5 dividido por 1 dá 5. 10 dividido por 1 dá 10. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então a gente vai ficar com 5 vezes 999. Se você pegar um papel e fazer isso aqui, ó, 999 vezes 5, meu amigo, eu vou quebrar sua cabeça. Não faz isso não, cara. Faz isso não, vai ocupar muito tempo. 999 é a mesma coisa que 5 vezes 1000 menos 1. Acabou. Ó, 5 vezes 1000, 5.000. 5 vezes menos 1, menos 5. Então qual é o resultado? 4.995. Ah, José, letra D, calma. O que ele perguntou? Qual é a quantidade de S1 que será retirada? Se eu tinha 995 mil e agora eu tenho 4.995, quanto eu retirei? Eu retirei 5 mil. Tá? Eu retirei 5 mil. Mas aí é o seguinte, eu retirei 5 mil o quê? Como é que eu sei que eu retirei 5 mil, né? Deixa eu deixar isso mais claro para vocês. Para eu saber que eu retirei 5 mil, é só fazer o que eu tinha antes, né? Que era o total, 9.995, menos o que eu tenho agora, que é de 4.995. E aí eu vou achar exatamente 5 mil. 5 mil o quê? 5 mil ml. Então isso representa 5 litros, tá? Toma muito cuidado. Inclusive, letra I o gabarito, né? Já tava marcando que letra C, não, letra I o gabarito. E 5 mil ml retirado representa 5 litros que foram retirados, tá? Ele perguntou qual é a quantidade em litro que será retirado. Beleza? Então, ponto-chave da questão. Sempre que você tiver questão assim, em que as porcentagens mudam, foca no conteúdo que não mudou. Então, por exemplo, você tem lá um líquido que não mudou a quantidade de ml, só mudou a porcentagem. É com esse líquido que você vai achar o conteúdo total da nova quantidade, né, que está ali representada naquele conteúdo. Então, é uma questãozinha bem padrão, não é fácil, tá? É uma questãozinha complexa, mas se você usar esse método de resolução que eu estou te passando, você sempre vai acertar uma questão desse tipo. O ponto-chave que você tem que pegar é focar no que não mudou. Perfeito? Então, eu espero você na nossa próxima resolução de questão. Valeu, galera!